Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica e Álgebra Vetorial. Eu sou o professor Miller e nós estamos resolvendo a lista 3, vetores no espaço. Nessa lista, nós estamos tratando agora a respeito de mudança de base e vamos resolver o exercício 79. Vamos lá para o enunciado? Dados vetores x, y e z, eu não falei, né, mas está visualizando aí as coordenadas. Determinar as coordenadas do vetor v. O Miller, mas o v já tem coordenadas, né? Na forma canônica, 11i menos 6j mais 5k. Ele multiplica os versores de jk. Só que não é isso. Eu quero que você reescreva esse vetor na base beta. A base beta envolve exatamente esses vetores que estão aí. Como fazer isso, Miller? Na prática, basta determinar os coeficientes a, b e c na sentença v igual a vezes x mais b vezes y mais c vezes o vetor z. Gente, funciona assim. Quando eu faço mudança de base, ao invés de escrever o vetor v como múltiplo, né, dos vetores dos versores i, j, k, a gente pode usar quaisquer vetores, desde que esses vetores não sejam paralelos entre si. Nenhum deles pode ser, tá bom? Então, vamos caminhar. Nós vamos agora tentar resolver, escrever o v como múltiplo de vetor x, múltiplo de y, mais múltiplo de vetor z, tudo isso somado. Pega a equaçãozinha aí que nós temos que resolver. Ó. V é igual o coeficiente a vezes o vetor x, mais o coeficiente b vezes o vetor y, mais o coeficiente c, é um escalar, né, como os outros, vezes o vetor z. Se você costuma acompanhar as minhas aulas, você sabe que eu costumo substituir as coordenadas dos vetores ou dos pontos exatamente quando eu chego nessa situação. Cada vetor tem o seu múltiplo. O vetor x está multiplicado por a, vetor y por b e vetor z pelo coeficiente c, tá? Vetor v já está isolado, é hora de trocar as coordenadas. E eu tenho as coordenadas dos 4 vetores. O que a gente quer descobrir não são as coordenadas, são os coeficientes que multiplicam esses vetores, tá bom? Então vamos lá, v 11 menos 6 e 5 igual a vezes coordenadas de x 3 menos 2 e 1 mais b vezes menos 1, 1 e menos 2 mais c vezes 2, 1 e menos 3. Miller, o que eu faço agora? Olha, o nosso primeiro membro, nós temos as coordenadas de v. Nada muda, vou manter isso. No segundo membro, cada um dos vetores está sendo multiplicado por um número. A, b e c são escalares, são números, são coeficientes. Então, esses números, quando multiplicam os vetores, eles multiplicam cada uma das coordenadas do vetor. Então, a gente vai fazer a operação de multiplicação de vetor pelo seu respectivo escalar. Vamos fazer isso a, b e c nos vetores x, y e z respectivamente. Vamos lá para a primeira multiplicação. Ó. A vezes 3, 3 vezes a ou 3a, né? A vezes menos 2 vezes a ou menos 2a. A vezes 1 é a mesmo, não vamos colocar o elemento neutro da multiplicação, né? B vezes menos 1, menos b. B vezes 1, o próprio, e b vezes menos 2, menos 2b. Tá? Fechou aqui. Vamos para o C. C multiplica 2, 2c. C multiplica 1, é C mesmo. E C multiplica menos 3, que dá menos 3c. Tudo bem? Bom, já consegui multiplicar cada coeficiente vezes as coordenadas. Agora, no segundo membro, eu tenho uma soma de 3 múltiplos de vetores. Gente, soma de vetores a gente já sabe como funciona. Soma x com x com x. Faço a mesma coisa com as coordenadas y, é isso? E faço o mesmo com as coordenadas z. Tudo tranquilo? Vamos prosseguir então? Então vamos lá. Ó. O vetor v tem coordenadas 11, menos 6 e 5. Agora vamos para a soma das coordenadas x. 3a menos b mais 2c. 3a menos b mais 2c.
Fiz a soma das coordenadas x, coordenada y, menos 2a mais b mais c, e coordenada z, a menos 2b menos 3c. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essas são as coordenadas x, y e z do segundo membro. Vamos ver a mesma coisa no primeiro membro? A coordenada x do primeiro membro, do vetor no primeiro membro, é 11. Logo, se esses dois vetores, o que está no segundo membro e o que está no primeiro membro, são iguais, esse 11 tem que ser igual a essa soma. A mesma coisa com relação ao menos 6, tem que ser igual à soma que está na posição do y. E o 5, idem para a soma que está na posição da coordenada z. Vamos juntar tudo isso aqui no sistema? Gente, deixa eu tirar aqui, ficou um pouquinho apertado o espaço, né? Então nós vamos ter, isso implica que dessa igualdade entre dois vetores, nós já conversamos sobre isso, nós vamos tirar 3 igualdades. Os termos x, um igual ao outro, y e z, tá? Eu poderia colocar 11 igual a 3a menos b mais 2c, mas a gente sabe que num sistema, normalmente o coeficiente que não multiplica nenhum fator, ele fica à direita. Eu já vou formar assim, então vou fazer a igualdade assim, ó. 3a menos b mais 2c igual a 11. Então, ó, 3a menos b mais 2c igual a 11. Faz a mesma coisa para o b, ó. Para a coordenada y, menos 2a mais b mais c igual a menos 6. E para a coordenada z, a menos 2b menos 3c vai ser igual a 5. Acabamos de gerar um sistema 3×3. Cada linha é uma equação e cada coluna tem a sua respectiva variável. Primeira coluna A, segunda B, terceira C. Miller, como é que eu resolvo um sistema? Como já disse em aula, tem vários caminhos. A minha sugestão vai ser fazer o escalonamento. Para fazer o escalonamento, o coeficiente da variável que está na posição da primeira linha, primeira coluna, tem que ser igual a 1. Isso facilita muito. Miller, nesse caso é 13, então não vou usar escalonamento? Não, você pode fazer esse coeficiente se tornar 1 trocando linhas e colunas. Ó. O coeficiente não é 1 nem não é na primeira linha, nem na segunda, mas é na terceira. Então eu posso permutar, trocar terceira com primeira linha do sistema, terceira com primeira equação, que o sistema vai ter coeficiente igual a 1 na primeira linha, primeira coluna. Chamamos isso de pivotamento, tá bom? Então vamos montar o sistema trocando essas duas linhas, duas equações, ó. Então vai ficar A menos 2b menos 3c igual a 5. Isso é o que eu tinha na terceira equação. Copio o que eu tenho na segunda, mais b mais c igual a menos 6. E agora eu trago o que eu tinha na primeira linha para a terceira linha. É isso aqui, pessoal. Pronto. Esse é o nosso sistema. Agora ele já está pivotado, tá bom? Se você conseguir fazer isso, ó, coeficiente da primeira linha igual a 1, a gente chama esse elemento de pivô. Ele vai agilizar bastante os cálculos. Como é que a gente resolve o sistema pelo escalonamento, Miller? Você vai agora abrir uma matriz de cofatores. Essa tabelinha, essa matriz, ela vai ter apenas os coeficientes. A gente não traz as variáveis para cá, né? Por definição, matriz é uma tabela que está formatada em linhas e colunas. Então a gente não vai trazer A, B e C para cá, apenas os seus coeficientes. Vamos lá, primeira linha, ó. Coeficiente do A na primeira coluna, 1. Do B, menos 2. Do C, menos 3. Não esquece que vem o sinal. E a coluna dos termos independentes, 5. Na primeira linha. Vamos para a segunda linha, ó. Menos 2, 1, 1 e menos 6. Terceira linha, 3, menos 1, 2 e 11. Pronto. Isso aqui é a primeira matriz de cofatores. Só que para a gente resolver nosso sistema, nós vamos precisar fazer o seguinte. Nós vamos, a partir dessa matriz de cofatores, obter uma matriz mais simples para a resolução do sistema, onde esse símbolo aqui é o símbolo de semelhante. Não vai ser igual à matriz, mas para o sistema ela tem o mesmo valor, ela é equivalente. Aí vem o nome do símbolo, né, dessa
o nome desse símbolo que é semelhante, tá? Vamos lá, equivalente, perdão. Copia a primeira linha, ó. 1, menos 2, menos 3 e 5. Acho que ficou pontilhado aqui, não ficou legal, né? Vamos fazer de novo. E agora, gente, nós vamos trocar as segunda e terceira linhas. Miller, como é que eu faço isso? Ó? A segunda linha nova, eu vou chamar de L1, L2 e L3 as linhas originais. Quando eu trocar uma dessas linhas, eu realizar alguma operação para trocar, eu vou colocar um apóstrofo para indicar que é diferente da anterior. Então, ó, essa é a linha 1, essa é a 2, essa é a 3. A nova segunda linha vai ser sempre uma soma entre a linha 1 e a linha 2. Foi para isso que você pivotou o sistema. Se você pivotou, se esse coeficiente é 1, para a soma da L1 mais L2 cancelar este coeficiente, basta você multiplicar a L1 pelo fator que você quer cancelar, que é menos 2, com o sinal trocado. Você quer cancelar menos 2? Então multiplica a primeira linha por mais 2. Fez isso, soma com a segunda, que vai sempre cancelar o coeficiente da primeira coluna. Fazendo a multiplicação pela primeira linha, mais 2 vezes 1 dá 2, mais 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 2 vezes menos 3 dá menos 6, e mais 2 vezes 5 dá 10. Copia a segunda linha. Faz a soma. Bom, vamos lá, Miller. Primeira coluna, mais 2 menos 2 dá 0. É isso que você queria que acontecesse. Segunda coluna, menos 3 é primeira coluna, né? Mais 2 menos 2, 0. Segunda coluna, menos 4 mais 1, menos 3. Segunda, menos 3 mais 1 vai dar menos 5. Depois, 10 menos 6 vai dar 4. É isso aí. Então, a nossa nova segunda linha vai substituir a segunda linha que eu tenho agora. É a equação 0, menos 3, menos 5 e 4. Lembre-se que é a linha de uma matriz, mas isso é uma equação, tá bom? Vamos fazer a troca da terceira linha. Ó. De novo, vai ser uma soma da primeira com a terceira. Coloquei o apóstrofo para dizer a nova terceira linha, tá bom? Vamos lá. Eu quero cancelar esse coeficiente, que é 3, então eu multiplico a primeira linha por 3 negativo. 3 positivo, troco o sinal, 3 negativo. Faz isso com a primeira linha. Ó. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 vezes menos 2, menos com menos, vale as regrinhas sinais, é um produto. Menos com menos mais, 3 vezes 2, 6. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. E nos termos independentes, menos 3 por 5, menos 15. Vamos copiar a terceira linha, ó. 3, menos 1, 2 e 11. Você vai fazer a soma, vai cancelar menos 3 mais 3, os coeficientes da primeira coluna, esse era o objetivo. E o restante da soma, ó, 6 menos 1 dá 5, 9 mais 2 dá 11, e menos 15 mais 11 dá menos 4. Então a terceira nova linha deu 0, 5, 11 e 4 negativo. Gente, vamos para a terceira matriz de cofatores. Na terceira matriz, você vai copiar as primeira e segunda linhas. 0, menos 3, menos 5 e 4, elas ficam como estão. E você vai trocar novamente a terceira. Então, ó, a terceira linha da primeira matriz eu chamei de L3. A terceira linha da segunda matriz, L3 linha. A novíssima terceira linha eu vou colocar mais um apóstrofo para distinguir da primeira troca que eu fiz, tá bom? Agora, gente, nós vamos realizar uma soma entre não a primeira mais. Agora vai entrar apenas a segunda linha nova, a segunda linha da segunda matriz, e a terceira linha nova, que é a terceira linha da segunda matriz, tá bom? Miller, como é que eu faço para cancelar agora mais o coeficiente de mais uma coluna, da segunda ou da terceira? Você vai fazer assim, ó. Você vai dar uma olhadinha aqui no sistema, você tem menos 3 e 5, você vai olhar por coluna. Menos 3 e 5 são primos entre si, eles não são múltiplos.
E menos 5 e 11, mesma coisa, tá? Só para dar um exemplo, se eu tivesse uma coluna menos 5 e 10, se eu multiplicasse por 2 a linha que tem menos 5 vira menos 10, somando com 10 cancela. Eu faria essa multiplicação. Só que nesse caso, como os fatores não são múltiplos entre si, não adianta multiplicar somente uma linha por um fator. Quando acontecer isso, vai seguir a seguinte dica. Ó. Eu vou cancelar a segunda coluna, que é a coluna do coeficiente b, e para isso eu vou fazer o seguinte, ó, basta você fazer a multiplicação cruzada. Você vai pegar a terceira linha e vai multiplicar pelo fator que está na posição da segunda linha dessa coluna que você quer cancelar. Então você quer cancelar os coeficientes b? Qual que é o coeficiente de b na segunda linha? Menos 3. Você vai nesse primeiro momento só usar o valor em módulo. Então você coloca 3 positivo, não olha para o sinal, tá bom? E a mesma coisa com a segunda linha. Você vai multiplicar a segunda linha com o coeficiente, sem considerar o sinal, da terceira linha. Nesse primeiro momento, eu não levo o sinal junto. Por quê? Eu vou fazer mentalmente esses produtos, vou verificar se na soma eles já cancelam. Se não cancelam, aí eu faço a troca de um deles, ou da linha 2 ou da linha 3. Normalmente eu uso a linha 2, eu gosto de somar sempre a última linha, tá? Vamos lá, fazer mentalmente só da coluna 2, da coluna que tem do termo B, tá? 5 vezes menos 3 dá menos 15. Anota mentalmente. 3 vezes 5 dá mais 15. Percebeu que cancela? Então a gente já pode fazer a multiplicação. Então eu não trago o sinal, porque às vezes só os números sem o sinal já são suficientes para cancelar. Se não forem, nós voltamos lá e trocamos o sinal. Normalmente eu faço isso da linha 2, tá bom? Fazendo a multiplicação da linha 2 pelo coeficiente 5. Então vai ficar 5 vezes 0. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes menos 3 dá menos 15. 5 vezes menos 5 dá menos 25. Coluna dos termos independentes. 5 vezes 4 dá 20, tá bom? Agora, por 3, a terceira linha. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 11 dá 33. E 3 vezes menos 4 dá menos 12. Eu vou fazer a soma coluna a coluna. Ó. 0 mais 0 dá 0. Menos 15 mais 15 dá 0. É isso que você queria, que zerasse essa coluna. Menos 25 mais 33. 33 menos 25 dá 8. E 20 menos 12 também dá 8. Opa, essa linha ficou bacana. Eu tenho 0 numa coluna, 0 na outra, 8 nas duas últimas. Gente, lembra que isso aqui é uma linha de uma equação? Então você pode dividir, multiplicar por um fator, trocar o sinal, desde que faça isso com todos os elementos. Como os elementos diferentes de 0 ambos são 8, eu vou simplesmente dividir por 8 toda a linha. 0 por 8 dá 0. 0 por 8 dá 0. 8 por 8 dá 1. E 8 por 8 dá 1. Percebeu que a última linha ficou bem simples? É essa última linha que nós vamos utilizar para começar a resolver o sistema. Você vai lá, pega essa última linha da matriz de cofatores, ó, tá aqui, e você monta a equação equivalente a isso. Miller, como assim equação? Lembra que isso aí veio de uma tabela, ó. Essa coluna são os múltiplos do coeficiente A, esta do B, esta do C. Vamos fazer juntos? Então, fazendo aí, vamos lá. 0 vezes A dá 0, não precisa escrever. 0 vezes B dá 0. 1 vezes C dá o coeficiente C. Igual, essa daqui é a coluna do termo independente, 1. Viu? Você já descobriu o coeficiente C. Vamos fazer a mesma coisa na linha de cima, ó. Vou montar a equação referente à linha de cima. 0 vezes A dá 0, não precisa escrever. Menos 3 vezes B, aqui já é a equação. Menos 5 vezes C igual a 4. Cada linha é uma equação. Só que o C vale 1, gente. Então, trocando, ó, menos 3B, menos 5, o valor do C é 1, é igual a 4. Fazer dessa multiplicação, menos 5 vezes 1 vai dar menos 5, né? O sinalzinho vai prevalecer. Então, eu tenho que menos 3B menos 5 igual a 4.
4. Como eu quero determinar o valor de B, esse 5 que está subtraindo no primeiro membro, ó, copio o menos 3B, copio o 4 e o 5 que no primeiro membro está subtraindo, no segundo membro vem somando. Então, menos 3B é igual a 9. Para determinar o valor de B, basta passar esse menos 3, ele está multiplicando B, então ele passa para o segundo membro dividindo. Então, B vai ser igual a 9 sobre menos 3. Cuidado, hein? Nada de trocar de sinal. A operação em relação ao B é de multiplicação. Operação inversa, multiplicação, divisão. B é igual a 9 sobre menos 3. Como 9 é positivo, não apresenta sinal, e o 3 é negativo, pela regrinha de sinal, o resultado da divisão é negativo. E 9 sobre 3 dá 3, tá bom? Vamos montar agora a terceira equação, é a que está lá em cima. Ó. 1A, tá, menos 2B, menos 3C é igual a 5. Então, vamos lá. Ó. A menos 2B menos 3C igual a 5. Dá uma conferidinha, ver se fez direitinho, né? Ó, A menos 2B menos 3C igual a 5. Só que você sabe os valores de B e de C, eles já foram dados. Então vamos lá, ó. Só não sei o A. Menos 2 vezes, como B é negativo, não esquece de colocar entre parênteses. Menos 3 vezes, o C vale 1. Vou fazer cada um dos produtos, ó. Fica o A, menos com menos dá mais, 2 vezes 3, então mais 6. Esse outro produto, menos 3 vezes 1 positivo, dá menos 3. Isso é igual a 5. Dá para a gente juntar, né? Mais 6 menos 3, então A mais 2 é igual a 5. Como eu quero o valor do A, isolando, né? Fica o A no primeiro membro, 5 continua no segundo membro, e o 2 que está somando vem subtraindo. Portanto, A igual a 3. Os coeficientes são A3, B menos 3, opa, perdão, errei. Perdão. Mais 6 menos 3 continua dando, né? Mais 6 menos 3 continua dando mais 3, perdão, tá? Mais 3, A mais 3 igual a 5, esse 3 que está somando vem subtraindo. Então, A é 5 menos 3, que dá 2. São esses coeficientes. Coeficiente A igual a 2, B igual a menos 3 e C igual a 1. Esses são os coeficientes, assim já está respondido. Se você quiser escrever o vetor V na base canônica, lembra que o A é quem multiplica o vetor X, está na ordem aqui. B o Y e o C é quem vai multiplicar o Z. Então ficaria, ó, coeficiente 2 multiplica X, coeficiente menos 3 multiplica vetor Y e coeficiente 1, que eu nem preciso escrever, multiplica o coeficiente Z. Gente, agora eu acabei de escrever o vetor V utilizando como referência, como base, os vetores x, y e z. Tá? Se eu pegar o dobro do vetor x, o triplo oposto, menos 3, né, vezes o vetor y, e o vetor z, e fizer a soma desses múltiplos, eu vou chegar no vetor V. Pode fazer aí que você vai ver o resultado. Tá? Eu não sei porque eu acabei colocando o resultado neste formato, que eu coloquei por último, mas a resposta ficaria idealmente igual a do 78. A igual a 2, B igual a 1 e C igual a menos 2, que foi o, perdão, C igual a 1, né? Aqui, ó. A igual a 2, aqui. A igual a 2, B igual a menos 3 e C igual a 1, que é exatamente o que nós temos aqui, ó. A igual a 2, B é menos 3 e C é igual a 1. Não sei porque eu acabei colocando nesse formato. Obviamente não foi exatamente o que foi solicitado, tá bom? Gente, é isso por hoje, tá bom? Bons estudos e até as próximas aulas.